Teleaula Natal. Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cíntia, o meu sinal em Libras é... E eu faço parte da equipe de duas escolas, a Escola Municipal João 23 e a Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira. Hoje estarei com mais dois professores para fazer essa aula diferente para vocês. Olá, meu nome é Orlando Brandão, sou professor da Rede Municipal de Língua Portuguesa, dou aula na Escola Municipal Professora Palmeira de Souza, meu sinal de Libras é esse aqui, e aí a gente vem com uma proposta diferente que a professora, colega da gente, vai poder explicar para vocês. Olá meninos, tudo bom? Eu sou a professora Poliana, meu sinal em Libras é... Estaremos juntos aqui respondendo as dúvidas que vocês mandaram. Como sempre acontece, para tornar a nossa aula mais acessível, eu vou descrever a mim e os professores que estão aqui comigo. Eu tenho a professora Cíntia, estatura mediana, cabelo fino, está utilizando uma roupa preta. O professor Orlando já é grandão, com a camisa azul, barba e cabelo preto. E eu estou utilizando uma camisa na cor vinho, sou loura, estatura mediana, uso óculos e aparelho dentário. E para começar, nós vamos descrever os slides de nossa aula. Teremos aqui o uso de 53 slides. Aí no nosso primeiro temos o fundo cinza com a escrita em preto, com o nome da Secretaria Municipal de Educação, o nome da nossa disciplina, Língua Portuguesa, aula 60, semana 11 e o nosso bate-papo com os professores. Meninos, vocês receberam dos professores de vocês esse cartaz que convidava vocês para participarem da teleaula de português de hoje. E aí eu dava as orientações, vocês receberam aí esse cartaz bem colorido, em que tem uma menina negra segurando um celular na cor azul, com o símbolo da teleaula. A intenção é que vocês mandassem dúvidas sobre as questões de produção de texto, sobre questões da prova do IFRN, e nós recebemos alguns vídeos. Não muitos, mas esperávamos que vocês participassem mais, hein? E então, pessoal, começamos agora com a nossa primeira dúvida. Foi enviada pela aluna Shirley Teixeira de Souza, da Escola Municipal Juvenal Lamartine. Vamos ouvi-la. Olá, meu nome é Shirley, sou aluna da Escola Municipal Juvenal Lamartine. A minha dúvida é: como devo começar minha redação? E o que eu preciso falar na introdução? Desde já agradeço a todos os professores da rede municipal. E então, obrigada Shirley pela sua pergunta. Vamos lá. Nós temos alguns gêneros que são abordados na redação do IFRN, né? Predominantemente nos últimos anos tem aparecido o artigo de opinião, que vocês já tiveram aula sobre esse gênero. Eu vou dar uma retomada aqui e aí vou explicar para vocês um pouco mais sobre o gênero, ok? O artigo de opinião veicula o ponto de vista de um autor, geralmente um especialista, acerca de um tema. Nele, expõe-se uma tese cuja validade é aprovada por meio de argumentos. Esse gênero textual pode apresentar marcas de primeira pessoa, mas seu foco não é a expressão de sentimentos ou relato de experiências pessoais. O articulista reflete sobre questões de interesse social, sua linguagem é formal e predominantemente objetiva para que seja compreendida bem pelo leitor. Os artigos de opinião frequentemente dialogam com os fatos mais recentes que são relatados nas notícias que circulam na mídia. E aí, já que nós relembramos o que é o artigo de opinião, vamos à estrutura do artigo. Como é que eu vou começar o meu artigo, professora? Então, você tem que dividir o artigo em 3 partes, que são essas. A estrutura dos artigos de opinião é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como a pergunta foi sobre a introdução, a gente vai falar mais especificamente sobre essa parte do artigo, ok? A introdução contextualiza a escrita do artigo e com bastante frequência apresenta a tese do texto. Ela geralmente ocupa o primeiro parágrafo, mas também às vezes pode estender-se ao segundo. Então, se eu estou falando sobre o uso de armas, eu vou contextualizar essa questão e apresentar qual é o meu posicionamento, qual é a tese do texto, certo? E depois
vou continuar argumentando ao longo do texto, mas a introdução, quem estiver lendo o seu texto precisa ter clareza sobre o que é que ele vai esperar ao longo do texto, certinho? Vamos então a alguns exemplos. O primeiro exemplo é A Ameaça Humana, é um artigo de opinião que foi publicado na revista Super Interessante. A gente tem aí o primeiro parágrafo. Esqueça a colisão inesperada de asteroides, erupções vulcânicas globais ou alterações no campo magnético da Terra. Um vilão muito mais perigoso está nesse momento promovendo uma silenciosa extinção em massa de espécies. Você adivinhou, o ser humano. Então, o que é que a gente vê aí? Uma contextualização sobre esse assunto, né? E mostra quem é esse vilão. Faz essa comparação aí, o ser humano como um vilão, né? E aí a gente tem esse primeiro parágrafo, que é a introdução deste artigo, que pode ser consultado por vocês na Super Interessante. O segundo exemplo, que você pode colocar em tela cheia, por gentileza, o título desse artigo é Bienal do Livro de São Paulo vive crise de identidade e precisa repensar formato. Qual é o principal objeto da Bienal Internacional do Livro de São Paulo? Ser um lugar onde os expositores vão para vender produtos direto para o público final? Ser um lugar onde os expositores vão para vender livros com descontos? Para passar adiante seus encalhes, uma espécie de saldão? Para mostrar suas novidades e dialogar com os consumidores? Ser um lugar onde leitores podem encontrar, conversar e pegar autógrafos de seus autores favoritos? Um espaço para discussão de ideias a respeito do livro e do universo que o cerca? Um evento que ponha jovens em contato com obras que mais tarde podem levá-los a consumir algo digno de se chamar de literatura? A Bienal é um evento primordialmente cultural ou essencialmente comercial? E aí, nós temos uma introdução cheia de questionamentos. Então, é uma forma de você iniciar também colocando questionamentos. A gente sabe que não vão ser respondidos, né, pelo leitor, mas faz com que esse leitor pense sobre essa temática, não é isso, professor Orlando? É isso mesmo. É interessante que esse assunto tem tudo a ver com o que a gente vai falar logo em seguida, né, a respeito do texto argumentativo, que é a tese, o desenvolvimento dos parágrafos, e que é também dúvida de algumas das nossas alunas da rede municipal, que vai ser apresentado daqui a pouco, né? Vamos ver aqui os slides, a segunda dúvida. Isso. Vamos ver aqui o slide, a segunda dúvida agora, da colega de vocês que se chama Maria Flávia, da Escola Municipal, professor Otto de Brito Guerra. E aí a dúvida dela é a seguinte. Olá, professora, meu nome é Maria Flávia, estudo na Escola Municipal, professor Otto de Brito Guerra. Como eu vou fazer a prova do IFRN, a minha dúvida é sobre produção textual. No texto argumentativo, a tese deve obrigatoriamente estar sempre na introdução ou pode vir no desenvolvimento do texto. E aí vamos lá para o início da nossa conversa, né? Nesse ponto que a gente está vendo aqui, antes de a gente começar a falar, é importante dizer que, e já responder a pergunta da colega de vocês, que não tem um posicionamento não tem uma regra para isso, né? Então a tese pode vir no início, no meio, no fim, vai depender da sua escolha. Mas o que importa saber, professor, é que se for no início, a gente tem algumas sugestões da autora, né, que se chama Coy e Elias, que vocês estão vendo logo abaixo da tela, que ela não vai dar uma regra para vocês, como eu falei para vocês, vai sugerir. E a sugestão dela de iniciar um texto seria como, professor? Defendendo um ponto de vista, apresentando fatos, apresentando uma definição ou estabelecendo uma comparação. Mas ainda assim tem alguns alunos que têm dúvida quanto ao que é uma tese. E aí no livro de vocês apresenta isso que vocês estão vendo em tela, né? A tese é a formulação que resume o ponto de vista defendido pelo autor. E aí o que é que significa isso? Observem bem essa figura que vocês estão vendo em tela. Na figura existe um número no chão e dois personagens, um numa posição e o outro na outra, né? No lado oposto. E aí um vê o número 9 e o outro vê o número 6. Essa é uma definição muito bem clara, né, do que seria um ponto de vista, de um fato ou uma ideia, e que dois personagens possuem pontos de vista diferentes. Um está errado, o outro está errado? Não, mas são pontos de vista diferentes a respeito de um fato ou de uma ideia. E aí vamos aos passos seguintes, né, exemplos de tese. Nesse exemplo de tese que vocês estão vendo em tela, né, a gente tem uma proposta em forma de pergunta, uma proposta de redação bem sucinta, né? O porte de armas diminui ou não a violência? E aí tem um exemplo de tese. Para mim, não se diminui o índice de violência
dando mais armas à população. Esse é um ponto de vista de uma pessoa. A pessoa poderia dizer uma coisa contrária a isso, mas aí está claro o posicionamento dela. E logo em seguida a gente tem mais um exemplo de tese. Infelizmente, se dermos mais armas, a violência tende a aumentar. E eu marquei o infelizmente porque já do início a gente percebe o ponto de vista da pessoa, que ela não está achando isso muito interessante, né? Então esse é um outro exemplo de tese que vocês podem ver aí de ponto de vista a respeito de uma proposta de redação. E as propostas de redações, especialmente do IF, elas vêm em forma de pergunta, numa caixinha lá no final, um espaço apropriado e geralmente em forma de pergunta, né? Então fique atento a responder a pergunta. Não basta você começar a sua redação em sim, eu sou a favor ou eu sou contra. Evite responder dessa maneira. Né? Você tente responder mais ou menos como eu coloquei em tela ou como a gente vai ver nos próximos exemplos, né? E aí, antes da gente começar a observar isso em tela cheia, né, é importante que vocês mentalizem que a tese está em vários momentos da vida de vocês. Seja em casa, quando você vai defender, mãe, eu quero ir para uma festa, e aí você tem uma tese, quero ir para uma festa porque eu vou para meus amigos. Sua mãe vai dizer, não, meu filho, você não... ela vai dar uma outra tese, vai dar um outro ponto de vista. Que geralmente é o que manda, né? O que é o soberano dentro da casa. No exemplo que a gente tem aqui é um exemplo da proposta de redação que veio na prova do IFRN de 2020, né? A prova foi feita no ano passado para os alunos desse ano de 2020. E aí, nesse texto, a gente tem um exemplo de onde vem a tese, né? Se ela vai vir no início, se ela vem vir no começo do segundo parágrafo. Vamos ler aqui para vocês. No Brasil e no mundo, as redes sociais se tornaram uma extensão das relações sociais. Nas escolas, por exemplo, por mais que nem todos tenham acesso, o que está na internet facilmente vira assuntos nos corredores da escola. O cyberbullying é um exemplo triste dessa realidade. Por esse motivo, a escola deveria agir diante dessa realidade. Né? Vocês estão vendo lá o cyberbullying e essa resposta foi dada a essa pergunta logo no início do segundo parágrafo, né? na metade, vamos dizer assim, né? No início, no segundo parágrafo. E aí, você perceba que triste já é um posicionamento desse autor. A escola deveria agir diante dessa realidade é uma resposta à pergunta que está lá na proposta de redação. A proposta eu coloquei como título, mas não é uma obrigatoriedade. Viu? É até bom que você crie um título para não ficar uma coisa muito sem criatividade e o texto também pede um pouco da sua criatividade, certo? Então tentem criar o título de vocês. Vamos a um outro exemplo em que essa tese vai aparecer em uma outra parte do texto, né? O cyberbullying é o ato de violência praticado contra alguém. Infelizmente, isso vem acontecendo nas escolas e elas precisam agir para conscientizar os pais e os alunos. Não devemos esperar algo mais grave acontecer. Segundo o artigo de opinião no Estadão, 1 a cada 4 crianças sofrem com esse tipo de violência. E aí, nesse caso aqui que vocês estão vendo em tela, também, esse outro exemplo, a tese vai aparecer em outro momento do texto, que é logo no início dele, né? Logo após a conceituação. E aí fica bem claro quando ele diz, infelizmente isso vem acontecendo nas escolas e elas precisam, olha aí a resposta à proposta, né? Elas precisam agir para conscientizar os pais e os alunos. E aí logo no segundo parágrafo eu iniciei com uma citação, que é o que vocês podem fazer logo em seguida, para dar um desenvolvimento melhor e você dar uma fundamentação melhor à sua argumentação, como vocês já devem ter visto com outros professores. E aí, dicas para a construção da tese. O que vocês estão vendo em tela, a gente tem como, por exemplo, né, a tese é sempre uma declaração afirmativa ou negativa dela. Né? Então, ela, como vocês viram aí, ela precisa ser clara e responder alguma coisa sem ser de sim ou não, mas de uma maneira clara também, tá? É isso mesmo, Orlando. Orlando aqui pontuou a questão sobre o que foi perguntado pela aluna, se a tese deveria estar na introdução apenas ou pode ser desenvolvida no corpo do texto. Ele deu vários exemplos quando aparece na introdução ou aparece no desenvolvimento do texto. É interessante a gente pensar que no mundo da vida, esse artigo de opinião, ele pode ter um posicionamento que ele é diluído ao longo do texto ou pode apresentar na introdução.
Porém, quando a gente pensa em processo seletivo, né, Orlando, é interessante que a gente pense que o nosso interlocutor não é mais o leitor de um jornal, ele é um avaliador. E conversando com alguns corretores, eles falaram muito sobre a importância de explicitar logo na introdução essa tese. E aí vem a questão, não é regra, a teoria diz que não há regra sobre explicitar ou não essa tese, mas pensando que seja para princípios de correção e facilitar aí a vida do seu corretor, porque ele precisa encontrar essa sua tese e o que você vai defender, né, os argumentos, é interessante que você construa uma sequência lógica no seu texto. Coloque a sua proposição, o seu ponto de vista e durante o desenvolvimento você vai defendendo. Lembramos que isso não é uma regra como foi colocado pelo professor Orlando, e sim, na verdade, uma dica para escrita quando vocês forem fazer processo seletivo. Uma outra dica é que em relação a essa tese, avaliando, né, as provas das Olimpíadas de Língua Portuguesa, um dos problemas mais levantados foi a falta de tese. Então, é preciso que durante a construção do artigo de opinião, e por que hoje a gente está abordando tanto o artigo de opinião? Desde 2014, no IFRN, que nós não temos a cobrança de um outro gênero. O que tem caído no IFRN é mais o artigo de opinião, e por isso a gente está batendo aqui na tecla do artigo de opinião. Então, é interessante que vocês delimitem, aí vem a dica, como uma proposição. A tese é sempre uma declaração afirmativa ou não, como foi colocada, e é preciso que ela seja clara e objetiva, num tópico frasal dentro do seu texto. E aí ele é retomado durante todo o desenvolvimento, mas é preciso que esteja explícito. Um outro problema que tem acontecido muito, Orlando, dentro da construção do artigo, é porque vocês começam a ver o texto dissertativo argumentativo e acaba confundindo. O texto dissertativo argumentativo, ele é exigido no processo seletivo do Enem, ao final do ensino médio, mas vocês começam a estudar no 9º ano. E vem uma grande questão aí. Quando vai produzir um artigo de opinião, é preciso compreender que ele responde a uma polêmica. Ele tem uma temporalidade. E aí já vou retomar a questão colocada por Cíntia em relação à introdução. A introdução, ela não pode ser meramente expositiva, porque senão você vai cair na construção de um texto dissertativo argumentativo se você ainda tiver colocado lá o posicionamento. Então é preciso compreender que o artigo de opinião, ele é temporal, ele vem de uma polêmica e você precisa responder a ela, diferentemente de um texto dissertativo que trabalha com temas mais atemporais, como a questão democratização do cinema. Então vai trabalhar com temas mais atemporais, que também trazem diferentes pontos de vista, mas não é tão marcado como o artigo. Isso. E aí vamos agora a uma outra dúvida da colega de vocês, né, que se chama Kathleen, da Escola Municipal Juvenal Lamartine, e a dúvida dela é a seguinte. Olá, meu nome é Kathleen, sou aluna do 9º ano da Escola Municipal Juvenal Lamartine. A minha dúvida é, quantos parágrafos devo escrever na redação do IFRN? Obrigado, Kathleen, pela pergunta, obrigado de início, né, porque essa é uma dúvida muito comum dos alunos e que é interessante a gente responder aqui porque provavelmente é de vários outros alunos também, né. E aí vamos começar já dando continuidade, de certa forma, para o que a gente vinha falando anteriormente, né. Ao exemplo da citação que eu fiz no início da minha explicação antes, né, nesse momento a gente vai ter uma outra parte do texto. Se antes a gente falou da introdução, nesse momento a gente vai falar do desenvolvimento, e a autora Coy Elias vai apresentar algumas possibilidades, né? Não é uma regra, algumas possibilidades para você dar o desenvolvimento ao texto de vocês, que é citar dados, apresentar argumentação, fazer comparação, situar o problema e exemplificar. Mas professor, quantos parágrafos eu preciso fazer? Ainda assim, você não me respondeu, né? Ainda não. Mas eu sugiro, né? Não é uma regra, é bom enfatizar muito isso, que o aluno tente fazer um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento, até porque ele precisa fundamentar, se explicar, né, defender a sua tese, argumentar e no final fazer uma conclusão para não ficar um negócio solto dentro do texto, né?
E aí o desenvolvimento seria mais ou menos composto dessa forma, como eu já mostrei para vocês lá anteriormente, citando dados, né, o texto de vocês, a prova, aliás, vai trazer fontes, né, de informação, seja uma revista, seja gráficos do IBGE, e vocês podem utilizar esses dados de maneira adequada, citando adequadamente. Pode apresentar a sua argumentação logo de cara, pode fazer uma comparação. Se for o cyberbullying, por exemplo, você pode fazer uma comparação com aquele filme Extraordinário, né, que a gente viu no cinema, que ali tem a questão do bullying e tudo mais. Você faz uma comparação com aquele filme. Já seria uma coisa boa. Professor, eu posso fazer essa comparação? Pode. Se você tem outras fontes de informações, né, outro conhecimento de mundo, digamos assim, você também pode se utilizar dentro do seu texto. Vamos seguindo para a conclusão. Na conclusão, a autora sugere, já seria o último parágrafo, né, uma síntese, uma sugestão, enfim, uma sugestão de solução para o problema, porque a gente não vai resolver o problema do cyberbullying numa redação, mas a gente faz uma sugestão simples, né? E fazer uma remissão a texto. Remissão nada mais do que é você citar também. Só que você pode usar uma citação fora do texto que seja muito consagrada, tá? Não invente muita citação por aí, não. Tá? Vamos para o exemplo que a gente tem em tela. A responsabilidade de resolver o problema do cyberbullying da escola. E aí a gente tem como primeiro parágrafo a introdução, que eu já utilizei com vocês na explicação anterior. E o desenvolvimento, professor, como é que ficaria? No primeiro parágrafo do desenvolvimento seria, segundo o artigo do Estadão, aquela citação que eu falei para vocês, né? 1 em cada 4 crianças, que está lá dentro do texto da proposta de redação. Você tem que citar. Você pode fazer isso? Pode, mas tem que dizer segundo alguém. No segundo parágrafo, essa realidade atinge todas as realidades sociais. Não há como a escola esperar o pior, certo? Então não dá para essa escola esperar acontecer o pior para começar a resolver o problema. Não dá. E aí você vai desenvolver essa ideia no segundo parágrafo, tá? Do desenvolvimento. E na conclusão ficaria mais ou menos assim a conclusão. É de se esperar que uma atitude exemplar da escola, mesmo que não resolva um problema por completo... desculpa, acho que eu não li muito com a entonação certa não, mas ficou claro, né? Portanto, além dos pais e dos familiares, a escola também precisa se organizar para tentar evitar esse tipo de problema, com palestras ou com palestra para os pais, os alunos, por exemplo, enfim. Essa é uma ideia de conclusão de texto, tá? Eu não vou escrever o texto inteiro por vocês, até porque essa proposta já passou, né? A gente já tem outras propostas aí por virem e não cabe agora, né? Mas enfim, eu espero que fique claro, e só repetindo, 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. A partir disso, você já começa a tentar desenvolver dentro da limitação da prova de vocês, tá? Não pensem que vocês vão escrever uma carta de descobrimento de 70 linhas, tá? Vamos agora a dúvida enviada pela aluna Lohane Vitória, da Escola Municipal Professor Otto de Brito Guerra. E aí, a dúvida converge muito com a dúvida enviada por Emanuel João, da Escola Quarto Centenário, também do município. Então, nós vamos responder as duas dúvidas de uma vez só. Vamos à primeira dúvida. Olá, professora. Meu nome é Lohana Vitória. Sou aluna da Escola Municipal Professor Otto de Brito Guerra. A minha dúvida é sobre coesão e coerência. A coesão está relacionada aos elementos sintáticos e a coerência está relacionada aos sentidos. Eu posso dizer que tanto a coesão quanto a coerência estão presentes apenas em textos escritos? Olá, eu sou Emanuel João, sou da Escola Municipal Quarto Centenário. E eu queria uma melhor explicação sobre o assunto coesão e coerência. Vocês viram que as duas dúvidas, tanto a de Lohane quanto a de João, questionam sobre coesão e coerência. Agradeço aos dois pela participação. Lohane, bicha, que dúvida difícil, né? Vamos tentar aqui resolver essa sua dúvida, tá bom? Vamos lá. A primeira questão é que você coloca que há uma relação mais próxima entre coesão e os aspectos linguísticos, sintáticos, e a coerência tem uma relação com o aspecto semântico. Você fez uma afirmação e eu concordo com você. Enquanto a coesão a gente consegue observá-la na superfície do texto, a partir da retomada por uma conjunção, por um advérbio, por uma construção sintática, mesmo uma oração,
a coerência entra outros fatores. Os fatores da situação da comunicação, da relação ouvinte e falante, se eles reconhecem aquelas informações, é preciso entrar um outro fator que também é o conhecimento de mundo. Então, concordo sim com você. E aí vem a sua pergunta, né? Sobre se a coesão e a coerência também é encontrada em textos orais e escritos. Só que aí eu vou retomar a dúvida do João, que João pede o seguinte: professora, dá uma explicaçãozinha aí a mais sobre coesão e sobre coerência. A coesão é a relação que a gente mantém dentro de um texto, certo? Retomando e estabelecendo conexões entre partes desse texto para que ele se torne um só sentido, né? É para que tenha uma unicidade em seu sentido. A coesão ela pode acontecer de duas formas: pela sequencial ou pela referencial. A sequencial é estabelecer relações sintático-semânticas entre partes do texto. Então, possui a função de fazer o texto prosseguir mantendo uma linha discursiva. Eu quero colocar uma ideia contrária, né, no meu texto. Aí eu uso mais. Eu quero fazer um contra-argumento. Percebam que a coesão também está relacionada ao sentido do texto. Eu quero fazer um contra-argumento. Aí eu preciso, mesmo que eu uso um conector. Então, a coesão tem essa função, e a coesão sequencial, que seria utilizar esses termos linguísticos para manter relações sintático-semânticas entre as partes. Já a coesão referencial é você conseguir, certo, manter e realimentar o que está sendo discutido. O tópico do conteúdo é cyberbullying. Como é que eu vou retomar durante todo o texto e manter, certo? Alimentar durante o texto a mesma discussão sem tanta repetição. Dentro de um texto que trabalha um tópico temático, é comum você repetir termos, certo? É muito comum, mas essa retomada pode ser feita a partir de diferentes estratégias, por uso de um pronome para retomar um termo que já foi dito, né? Então, a referenciação seria isso, possui a intenção de garantir a fluidez do texto por meio da construção de referentes dentro do texto. Eu vou retomar, por exemplo, uma determinada palavra com sinônimos, certo? Então aí eu tenho o uso da coesão referencial e a importância dele para o seu texto. Aqui eu coloco 3 fatores de coerência que vocês conhecem e que a professora Alessandra, na aula sobre coesão e coerência, conversou com vocês. Aqui é só para a gente retomar. É preciso compreender que, diferentemente, né, da coesão, muitas vezes a coerência ela não está explícita. A gente percebe porque ela pode estar implícita, né, a partir de um conhecimento de mundo que eu vou precisar acionar para ter uma compreensão do texto. Então, a coerência está muito relacionada a esse texto ele ser inteligível, ele ser compreensível na relação do ouvinte e do falante. Aqui eu coloquei 3 fatores de coerência, que é o conhecimento de mundo, que é essa bagagem, esse conhecimento que eu preciso acionar, e aí nós vamos ler já já uma charge para vocês compreenderem como esse conhecimento de mundo ele é importante. O conhecimento linguístico, porque é preciso entender que os textos eles se organizam numa sequência lógica, sintática, e que o outro compreenda. Então é importante sim esse conhecimento linguístico. E o terceiro conhecimento, que é o conhecimento partilhado, que aí entram os fatores interacionais da situação comunicativa. Essa linguagem ela é adequada, né? Ao objetivo do texto, está adequada à intenção do falante. Então entram aí esses fatores. Há outros fatores como questões de intertextualidade, que não coloquei aqui, mas que foram trabalhados pela professora Alessandra na aula de coerência. E aí eu volto para a pergunta da Lohane. Lohane pergunta o seguinte: professora, a escrita e a oralidade também apresentam coesão e coerência? Sim, Lohane. O que é que acontece? Eu aqui estou ministrando a aula para vocês.
Percebam que todo o tempo eu faço retomadas do que foi dito, o quezinho aí já retoma, eu tenho aí um recurso coesivo. Eu tento ser coerente, trabalhando com uma linguagem que seja acessível para vocês, recuperando o conhecimento que vocês tenham sobre os estudos da linguagem. E principalmente em gêneros mais formais, né, e orais, como o seminário, o debate, a gente tem também esses recursos de coesão e de coerência e de maneira mais vigiada. Claro que na escrita a gente é mais vigiado porque existem normatizações, né? E aí na oralidade também existe, só que a gente tem a possibilidade de refazer uma informação que não ficou clara e tudo mais. Então, a coesão e a coerência, ela é utilizada tanto em textos escritos como orais. Para poder ver, o que é que eu fiz? Lembra que esta semana, a aula 56, nós estudamos, certo, a carta do leitor e o editorial a partir da temática da vacina. Aí o que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe um gênero oral, que é o debate regrado. E ficou muito famoso nesse período aí de quarentena esse programa que se chama um quadro, né, dentro do jornal, que é o Grande Debate. O mediador está aí no meio, vocês podem ver, e há 2 debatedores. Eu fiz um recorte, mesmo assim um recortezinho longo, para que vocês compreendam como há coesão e coerência até em gêneros orais como o debate, certo? Então, o mediador questiona o seguinte, porque aí eu tirei a introdução para ficar um pouco mais curto. A vacina contra a Covid deve ou não ser obrigatória? Lembra que a gente começou essa discussão? E aí os debatedores estão na seguinte posição. Esse homem de cabelo grisalho, ele é a favor dessa obrigatoriedade, enquanto a debatedora, ela é contra essa obrigatoriedade, certo? E aí os dois vão se posicionar, a gente está trabalhando a argumentação e vamos agora trabalhar a argumentação em um texto oral. Observem a construção da coesão e da coerência nesse vídeo. Bom, a pergunta do grande debate desta manhã é a seguinte: o governo deve impor a vacinação contra a Covid-19? A introdução hoje é do Tiago Anastácio. Tiago? Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Cada um pode ter a sua própria opinião, cada um pode gozar das suas próprias liberdades, cada um pode fazer aquilo que bem entende da sua própria vida, desde que a lei seja respeitada e não se ultrapasse o limite de interferir na vida do outro, na vida do outro como algo geral, na saúde do outro, nas liberdades dos outros, na vida, como nós gostamos de colocar, dos outros. O Estado não pode interferir nisso, a não ser que, por ordem legal e visando o bem comunitário, o bem da comunidade, possa-se, sim, obrigar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Nós estamos diante de uma das quadras mais complicadas da história do país. É tamanha a desinformação, é tamanho o uso do maquinário público para desinformar que eu não sei como é que essas pessoas não coram. Nós estamos diante de um dos maiores momentos em gravidade da história. O mundo todo está reunido buscando uma vacina. Nós estamos agindo junto com aqueles que o próprio governo brasileiro de ultradireita tanto repudia. Nós estamos em diálogos com a Rússia, nós estamos em diálogos com a China, com quem nós já tivemos diversos entraves. Agora, a instigação pelo governo federal de que as pessoas não serão obrigadas a se vacinar, a ausência de orientação, de liderança, é uma das coisas mais pífias que nós poderíamos viver no Brasil nesse momento. Mas não surpreende. Não surpreende porque o presidente da República agiu dessa forma desde o início da pandemia, buscando sempre a desinformação, dizendo que preza pela liberdade das pessoas, mas sempre desrespeitando, inclusive, as próprias legislações locais, como aconteceu no Distrito Federal. Eu, particularmente, Gisele e Rafael, me preocupo muito, porque nós estamos numa situação grave, num momento grave, o esforço mundial
é bonito. Nós deveríamos, inclusive, tentar manter esse diálogo. É uma pena que isso esteja acontecendo. Agora, é muito difícil tecer qualquer comentário sobre algo tão absurdo. Gisele? Bom dia. Bom dia. O governo federal editou a lei de combate ao coronavírus em 2 de fevereiro de 2019, muito antes, inclusive, da própria Organização Mundial de Saúde decretar o coronavírus como pandemia. Ele ainda era tratado como surto e já veio o governo federal e editou essa lei que trouxe justamente o regramento geral de como o Brasil iria enfrentar esse período crítico que estava por vir. Já tínhamos notícias de situações muito difíceis vividas na China, depois na Europa, começava nos Estados Unidos também, e o governo federal, então, se adiantou e trouxe lá um arcabouço legislativo federal para justamente orientar e auxiliar gestores estaduais e municipais também a se engajarem nessa luta que estaria por vir. E nessa lei há lá uma previsão específica de que haverá possibilidade das autoridades promoverem para o combate ao coronavírus medidas de isolamento, medidas de quarentena. A lei nunca falou em lockdown, nós inclusive debatemos muito sobre isso aqui. E num outro artigo dessa lei, há então a possibilidade de adoção de medidas compulsórias, ou seja, de medidas obrigatórias. E que medidas podem ser essas? Medidas de exames médicos compulsórios, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, uso obrigatório de máscaras, exumação, cremação, necropsia, restrições à locomoção e, eventualmente, também importação de materiais estrangeiros, de materiais médicos, sem a autorização ou sem o registro na Anvisa. Todas essas medidas, elas foram previstas justamente para possibilitar que o Brasil, que os gestores brasileiros pudessem então ter à sua disposição todas essas possibilidades de relativização de contratos para a importação de EPIs, enfim. Isso está certo? Está certo. O presidente da República ontem disse, olha, a uma apoiadora, inclusive sedizente da área da saúde, ninguém pode ser obrigado a tomar vacina. Isso é verdade? Isso também é verdade. Nós temos amplas campanhas de vacinação no Brasil, são campanhas que contam com o engajamento da sociedade. Essas campanhas e essa vacinação é obrigatória para as crianças, mas não para os adultos. E aí já um tema importante para discutirmos, Thiago, sobre essa compulsoriedade em crianças e adultos. E realmente o governo federal adotou desde sempre essa postura de respeitar a liberdade das pessoas. Medidas compulsórias poderão ser adotadas desde que criteriosas e ninguém realmente será obrigado e será levado. Pronto. Vocês viram um trecho do debate. O debate tem em torno de 30 minutos. Isso daí seria a primeira parte, né? Em que a apresentação, a introdução sobre o tema, cada um começa a argumentar. É interessante que a gente observe que, apesar de ser um texto oral, que aí vem a pergunta de Lohane, não há uma distinção entre o uso de coesão e coerência num texto escrito ou num texto oral. Na fala do primeiro debatedor, todo o tempo ele usa elementos coesivos como mais, a repetição de estruturas sintáticas para manter essa relação entre as partes, para realimentar o que ele está opinando e está defendendo. Então, aqui é preciso a gente compreender que existe sim coerência porque estabelece uma sequência linear de unidades linguísticas, elementos coesivos, retomada do tópico temático, que tanto é um fator de coerência como também está interligado ao fator de coesão. A segunda debatedora todo o tempo usa tanto a coesão sequencial como também a referencial. Ela, para falar dos gestores públicos, às vezes ela usa gestores públicos, às vezes ela utiliza presidente, às vezes ela fala governo federal, retomando um mesmo referente.
Então você tem sim a intenção de utilizar uma coesão. E os dois debatedores não apresentam contradição, que é um dos fatores da coerência. Eles têm aquele posicionamento e tentam trazer informações como as questões da China, como outras vacinas que estão aí no posicionamento, a fala da segunda debatedora sobre outras vacinas que não são obrigatórias, apenas para crianças, que é para fundamentar o ponto de vista. Então, é preciso compreender que tanto a coesão como a coerência estão, sim, também presentes nos textos orais. E aqui, para poder trazer para vocês, eu trouxe um texto escrito, tá? Que aí foi da prova de 2015 do IFRN. É um texto que usa a linguagem mista, tanto verbal como não verbal. E aí tinha esta charge. A temática da prova era a redução ou não da maioridade penal, certo? E aí essa prova usava essa charge que estava disponível no charge online. E tinha assim, duas crianças, vamos aqui fazer a leitura, né? Você tem aí, de um lado, como se fosse a periferia, uma favela, né? As casas humildes colocadas em um local, né? Que a gente percebe que parece ser uma favela. Duas crianças, né? Que pelas características, um é negro, o outro está sem camisa, parecem ser duas crianças pobres e que pertencem aí a essa periferia. O primeiro diz assim: a maioridade penal vai ser 16 anos, sem problemas. A gente nunca chega lá mesmo. É interessante que depois da gente ler o texto da charge, observemos alguns fatores de coerência e de coesão. É um texto escrito, um texto que usa linguagem verbal e não verbal, e é preciso acionar alguns conhecimentos. Durante a prova, havia 3 questões que buscava a compreensão desse texto. E para compreender esse texto, era preciso ter o conhecimento de mundo, e para identificar, por exemplo, a crítica que está presente nessa charge, a gente precisaria observar e reconhecer que aqueles meninos ali estão simbolizando meninos pobres, de periferia, e que eles morrem mais cedo. E aí vem a grande questão em relação à violência. A charge, né, e vem os elementos também de composição, que a gente chama os fatores aí de interação, que se trata de uma charge. E a charge, ela tem a intenção de criticar algo. Então, havia ali uma crítica a essa redução da maioridade penal de 18 para 16. Era preciso acionar o conhecimento de mundo, crianças periféricas, a discussão sobre a maioridade penal, também os conhecimentos linguísticos, porque se vocês observarem, há 2 termos que têm referente e também são considerados termos coesivos, né? O nunca e o lá. O nunca seria esse tempo que eles nunca conseguem chegar a essa maioridade penal, e o lá, né, que seria essa idade, né? Jamais eles chegariam lá, que seria essa maioridade. Precisaria retomar aí esses referentes. Então, para compreender e conseguir responder essas 3 questões que estavam no IFRN sobre essa charge, era preciso trazer essas informações. Para poder continuar aqui a gente discutindo sobre a importância da coesão e da coerência em textos escritos e orais, Cíntia, vem para cá para a gente continuar conversando aqui. O que mais que você tem aqui para contribuir com a gente em relação a essa coesão, que é a dúvida de Lohane e do João? Obrigada, Poliana. Então, a gente vai retomar esse conceito de coesão, certo? Então, o que é que a gente sabe? O texto consequência, em que se reconhece um tipo qualquer de continuidade, de articulação, é que constitui a normalidade dos textos com que interagimos. Então, quando nós falamos no nosso dia a dia, mesmo que a gente não esteja pensando em coesão, em coerência, a gente procura ser coeso e coerente. Afinal, essas habilidades, essas competências são exigidas no nosso dia a dia, ok? Temos também que a coesão é a propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido ou unidade temática. A gente traz aqui as considerações de uma autora, a referência nesse assunto,
linguista Irandé Antunes, ok? Temos a metáfora do laço, que vê a coesão no texto. Cada segmento precisa estar atado, preso, pelo menos a um outro, de sorte que não há pontas soltas ou pedaços que não se juntem a nenhum outro. Então, se a gente pensa nesse texto coeso, a gente tem esse laço. Esse laço, ele vai ficar o mais apertadinho possível para não soltar, né? Então, isso se aplica também aos textos, sejam textos escritos, sejam textos verbovisuais, sejam os debates, os gêneros orais, como a Poliana falou aqui há pouco, não é isso, gente? A coerência é a propriedade que tem a ver com as possibilidades de o texto funcionar como uma peça comunicativa, como um meio de interação verbal. E aí, a coerência do texto é linguística, contextual, extralinguística, pragmática. Enfim, no sentido de que depende também de outros fatores que não aqueles puramente internos à língua. Então, eu posso compreender um texto de uma forma, você, meu aluno, o seu pai que está aí assistindo com você, pode entender o texto de outra forma. Afinal, nós somos pessoas diferentes, vivemos em contextos diferentes. A coerência depende também dessa situação que nós vivemos no mundo da vida, ok? A coerência, como eu acabei de falar, nas palavras de Irandé Antunes, depende de cada situação, dos sujeitos envolvidos e de suas intenções comunicativas, como tudo mais em relação à língua. Vamos então a um exemplo. Nós temos essa tirinha, temos 4 quadrinhos. No primeiro quadrinho nós temos um cachorro. Oba, adoro passear de carro. Aí ele adormece, o balanço dá um soninho, né? E aí de repente o carro sai e o cachorro fica dentro dessa caixa do lado de fora. Eba, brincadeira nova. E aí finaliza, né? Já anoiteceu, a gente vê aí a passagem do tempo. E aí, tá bom, já posso sair? Vamos voltar para casa? Tô com fome. Então, o que é que a gente percebe aí nesses quadrinhos, né? Na tirinha, percebe-se a coesão, pois há uma sequência de fatos em que é garantida a continuidade e a progressão temática. Se a gente embaralhasse esses quadrinhos aí, gente, perderia totalmente o fio da meada, né? Perderia o sentido, a gente teria que criar uma nova história se eles estivessem embaralhados diferente dessa ordem. Então, essa sequência garante a coesão deste texto, ok? Para que o texto seja compreendido, o leitor deve ficar atento à sequência de fatos, que é a coesão, e assim perceberá a coerência. A coerência depende de fatores extralinguísticos, como nós falamos. Por exemplo, a compreensão de que não se trata de uma viagem com um final feliz, mas de uma crítica à postura dos donos de animais domésticos. Lembrando que também é uma tirinha que faz parte de um exame de seleção do IF. A gente selecionou aqui os textos dessa aula, basicamente contemplaram essas provas do IF para que vocês tenham familiaridade com esse assunto. É um assunto importantíssimo para a vida de vocês, para o futuro de vocês. Ok? Então, para finalizar, essa é uma questão do IF, né? O texto lido é uma tirinha ou uma charge? Já sabemos, é uma tirinha. Com estrutura descritiva, narrativa, argumentativa? A professora não lembra. Temos aula sobre isso lá no início das gravações, então você pode assistir novamente, ok? Temos aí a sequência, a estrutura narrativa. Temos uma sequência de fatos que denuncia o abandono de animais. Então, a resposta certa, o texto lido é uma tirinha com estrutura narrativa que denuncia o abandono de animais. A coesão e a coerência também permite que a gente compreenda e consiga responder uma pergunta como essa que foi colocada na prova do IF, certo? É isso, gente. Nós agradecemos muito a participação de vocês. Eu, a professora Poliana e o professor Orlando amamos estar aqui com vocês, juntamente com todos os outros professores. Então, estamos aqui juntos mais uma vez para agradecer pela atenção de todos vocês, para dizer que vocês, se vocês têm dúvidas, enviem às suas escolas, aos seus professores, porque a nossa equipe está disposta a ajudar todos vocês. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Chegou. Tchau.